Vamos lá então, né? Uma questão de 2020 da Fundação Getúlio Vargas. Analise o gráfico mostrado na figura 7, que apresenta a variação da pressão atmosférica terrestre em função da altitude. Então tá aí. Como a gente já sabe, né? À medida que a gente aumenta a altitude, a pressão atmosférica diminui, tá? É o que está ilustrando esse gráfico aí. Então tá aí, ó. Sabe-se que a densidade do ar, a pressão de 1 atm e a 0 graus Celsius é 1,3 kg dividido por metro cúbico. Considerando que o ar se comporte como um gás ideal, a sua densidade a uma altitude de 3.500 metros e a 0 graus Celsius é aproximadamente... Tá, então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Vamos anotar aqui, né? Os dados do nosso problema. Então vamos lá. Os dados do problema aqui, né? Tá? Primeira coisa, ele pede para o gás ser considerado como um gás ideal. Fechou? Ótimo. E aí o que ele diz então? O que eu vou considerar aqui? Ó? Vou considerar a seguinte situação. Eu vou considerar o estado inicial desse gás. Tá? E vou considerar um estado final. Como se tivesse ocorrido uma transformação gasosa. Já? Ao estado inicial, eu vou chamar que ele tem uma pressão 1, tá? E no estado final, uma pressão 2, certo? Aqui ele vai ter um volume 1 e aqui uma temperatura 1. Aqui ele vai ter um volume 2 e uma temperatura 2. Tudo bem? Beleza. E aí, qual que é a ideia, então? A ideia aqui é a seguinte, né? Essa aqui também, se tem um número de mols aqui, vai ter um número de mols aqui. Né? Considerando que não há vazamento nem entrada de gás, tal, a gente pode considerar esse número de mols constante. Tá. Então, é isso que a gente tem quando o gás, né, sofre uma transformação gasosa, ou seja, passa do estado inicial para um estado final. Beleza? Então, se a gente imaginar aqui o estado 1, quanto que vale a pressão? Ele fala que a pressão, vou considerar o estado 1 aqui, ó. A pressão vale 1 atm, beleza? A temperatura é de 0 graus Celsius, fechou? E aí o que eu já vou fazer? Eu já vou passar essa temperatura para Kelvin, tá? Então 0 graus Celsius, né, aproximadamente 273 Kelvin, tá? E ele vai ter um certo volume 1, que não forneceu, tá? A gente vai deixar ele aí como incógnito, tá? Só que além disso, ele diz que a densidade, né, para esse estado é de 1,3 kg dividido por metro cúbico. Tudo bem? Então o que ele fala? Ele quer saber qual que vai ser a densidade desse gás quando a gente está numa altitude de 3.500 metros. Beleza? Ou seja, a 3.500 metros, se a gente olha esse gráfico aqui, ó, a gente consegue relacionar com a pressão do gás naquela altitude. Vamos lá? Ó, eu localizo aqui, ó, a altitude de 3.500 metros está aqui, certo? Então, ó, a altitude de 3.500 metros, ela corta a curva nesse pontinho. E esse pontinho aqui, ó, corresponde a uma pressão de quanto? De 0,65 atm. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Que a pressão nessa altitude vale 0,65 atm a 3.500 metros de altitude. Fechou? Bom, volume 2 a gente não sabe, e a temperatura 2, ele fala que é de 0 graus Celsius. Né? Que a gente, né, transformando aqui, é exatamente igual a 273 Kelvin. Beleza? Então, olha só o que esse problema relaciona. Ele relaciona a densidade, tá? Né? Ele pede a variação da densidade em função da pressão. Não é isso? Se variou a altitude, variou a pressão. Ele quer qual que é a densidade nessa pressão, né? Nesse caso, 0,65 atm, que corresponde a uma altitude de 3.500 metros, certo? Então, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar o seguinte, uma relação entre densidade e pressão. E aí, a partir da onde que nós vamos procurar isso? Bom,
a equação que rege, né, a equação de estado dos gases ideais é essa, né? Vamos lá. A equação de estado de um gás ideal é PV igual a nRT. Não é isso? Só que, além disso, o que que a gente sabe? A gente sabe que a densidade é definida como sendo, né, a gente vai utilizar a letrinha ρ, é dada pela massa sobre o volume. Tudo bem? Então, se a gente olha essas duas expressões, vamos chamar de 1 e vamos chamar de 2. Está vendo que a densidade é a massa sobre o volume. Só que aqui não aparece massa na equação 1. Mas a gente sabe que o número de mols certo? A gente pode definir ele, né, como sendo a massa dividido pela massa molar. Certo? A massa molar é uma característica, né, da substância, né? Ou na verdade, do elemento, né? Então, qual que é a ideia aqui? Se eu manipular as três expressões, né, eu tenho que tentar chegar numa relação entre pressão e densidade. Tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou reescrever esses três. Na verdade, eu vou colar aqui para passar para a próxima página. Então, eu vou colar essas três aqui. Ó. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Então, é isso que a gente tem. Beleza? O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir a relação 3, a equação 3, na 1. Então, o que, que eu vou obter? Ó? PV é igual a N. Mas quem que é N? A massa dividido pela massa molar. Certo? E aí eu volto para a equação. Vezes o R vezes o T. Certo? Então, quando eu jogo 3 no 1, eu obtenho isso. Fechou? Eu posso melhorar isso aqui ainda. Ó. Eu posso falar que a pressão, é isso? É a massa dividido pelo volume, que multiplica 1 sobre M, R vezes T. Tá? Só manipulei aqui. Agora vamos olhar aqui. Ó. Olha o que, que apareceu aqui. Massa sobre volume. Isso aqui não é exatamente igual a densidade? Certo? Então, o que, que eu posso escrever? I, utilizando a 2, podemos reescrever a equação como, vamos lá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? P, não é isso? É ρ dividido por M, que multiplica R vezes T. Beleza? E olha que legal. Se a gente olha nessa expressão que a gente chegou manipulando essas outras três aí, tá vendo se a gente pega aqui, ó, R dividido por M, isso não tem que ser uma constante? Por quê? R é a constante universal dos gases. M é a massa molar. Beleza? Então, se a gente isola aqui, ó, o R dividido por M, o que, que a gente obtém? A gente obtém a seguinte condição, que a pressão dividido pela densidade vezes a temperatura. Tudo bem? Mas o que, que é R? É a constante universal dos gases. O que, que é M? É a massa molar. Então, as duas são constantes. Então, a gente pode afirmar que isso aqui é igual a uma constante. Certo? E se isso é uma constante, o que, que a gente pode escrever? Então, o que, que a gente pode escrever? Que P1 dividido por ρ1 por T1 tem que ser igual a P2 dividido por ρ2 sobre T2. Então, a gente pode escrever isso para esse nosso problema. Então, agora, é só substituir os valores. Então, vamos lá. O que, que a gente quer calcular é ρ2. Certo? Só que aí tem o seguinte, a gente sabe, o problema diz que T2 é igual a T1. Certo? Então, o que, que a gente pode fazer? Podemos cancelar isso com isso. Então, o que, que a gente vai obter?
né? Então, deixa eu organizar um pouco mais. Então, ó, com T2 igual a T1. Então, aqui a gente vai obter que pressão 1 dividido pela densidade 1 é igual a pressão 2 dividido pela densidade 2. Certo? O que a gente está procurando aqui? Nós estamos procurando a densidade 2. Então, se a gente isola ela aqui, ó, né? Se a gente isola ρ2, então nós vamos ficar com então vamos lá, ρ2, né? Vai ficar P2, que multiplica ρ1 dividido por P1. Tá joia? Agora vamos tomar um cuidado, ó. Vamos prestar atenção. O ρ1, que é a densidade, né, nesse primeiro, digamos, estado aí, é de 1,3, que multiplica quilograma dividido por metro cúbico, ou seja, está no sistema internacional. Só que se a gente olha a pressão no gráfico, ela está em ATM. E aí muita gente pode se perguntar, né? Ah, será que eu tenho que passar essa pressão em ATM aí para o sistema internacional, que é Pascal? Necessariamente não. Por quê? Observe o seguinte. Aqui eu tenho uma razão entre P2 e P1, certo? A mesma unidade que tiver P2 vai ter P1. Então elas vão se cancelar. Fechou? Então o que eu posso fazer? Posso utilizar a pressão em ATM normalmente. Então a densidade 2 aqui, ó, vai ser igual a pressão no ponto 2, que a gente já viu que é 0,65, vezes a densidade 1, que é de 1,3, não é isso? Dividido pela pressão 1, que vale 1 atm. Tá? Então, quando a gente faz essa continha aí, né? A gente obtém, então, que esse valor aí é igual a 0,845 quilogramas dividido por metro cúbico. Então, a densidade 2 é exatamente igual a 0,845 quilogramas dividido por metro cúbico. E então, se a gente olha as alternativas lá, né? Não vai ter. Não tem esse valor, né? Mas esse valor encontrado aqui, 0,845, é mais próximo desse valorzinho aqui, né? 0,85. Então, portanto, a resposta é a letra C.